Pois é, de volta e já dizendo que ontem à noite ainda teve um jogo de Grêmio e Fluminense, né, pela Copa do Brasil. O Fluminense saiu na frente, mas o tricolor gaúcho virou, marcando 3-1 na arena. Logo aos 5 minutos, Renato Chaves, questionado pela torcida do Fluminense devido às últimas atuações, abriu o placar para o tricolor carioca. O Grêmio viveu momentos de instabilidade em campo, até a bola cair nos pés de Arthur. Aos 18 minutos, o volante fez 2 tabelas com Luan e Barrios, driblou Cavalieri e empurrou para a rede aos 20 minutos do segundo tempo. O atacante Barrios aproveitou desvio de Jeromel no primeiro poste e só empurrou para as redes. E depois, aos 25, recebeu de Cortez, encolheu, ou melhor, procurou, o Fluminense encolheu para tentar manter pelo menos, ver se conseguir explorar os contra-ataques, né? Mas a equipe do Grêmio, o jogador recebeu o passe do Cortez e colocou no canto de Cavalieri, marcando o terceiro gol do Grêmio porto-alegrense. Com esse resultado, o time pode até perder de 1-0 no jogo de volta, que garante a vaga nas quartas de final. E já o Fluminense precisará vencer por 2-0 o segundo confronto, que está marcado para o próximo dia 31, às 7h30 da noite, no Maracanã. O interessante é que no Fluminense, o técnico Abel, na coletiva que deu depois do jogo, ele disse que não será difícil reverter a situação, basta vencer por 2-0 no jogo de volta no Maracanã, que o Fluminense passará a próxima fase da Copa do Brasil. E já o Renato Gaúcho, quando também concedeu-lhe a coletiva, ele disse que o placar até foi pequeno, porque o seu time, o Grêmio, poderia ter vencido por um placar muito mais dilatado, tamanhas as oportunidades que teve e não aproveitou na partida. Né? De modo, o Grêmio, na verdade, foi sempre mais perigoso, com o apoio da sua torcida, né? E time por time, pura verdade, o Grêmio, no momento, tem mais time do que o Fluminense, ainda mais jogando em casa. Agora, o jogo no Maracanã vai ser difícil. O Fluminense reverter, fazer 2-0, eu acho que é um jogo difícil para o Fluminense passar a próxima fase. Mas pode também acontecer, é claro. Penúltima rodada com cara de final é jogo de hoje no Newton Santos. Lá no Engenhão. Olha aí, gente. O Botafogo recebe o Atlético Nacional de Medellín às 21h45 pela 5ª rodada da Libertadores. Jogando por vitória para se garantir na final, o alvinegro quer eliminar o atual campeão do torneio e só seguirá vivo se vencer. Mas o empate também pode servir para os botafoguenses, desde que o Estudiantes da Argentina não bata o líder da chave no Equador. Com 10 pontos, os equatorianos jogam por um empate em casa para garantir a primeira colocação. Com isso, basta um ponto para o Botafogo, que tem 7, garantir o segundo lugar, deixando então a partida contra o Estudiantes da Argentina na última rodada como um amistoso de luxo. Não pode, o jogo em casa, o time não pode, eu não me canso de dizer isso, né? O time não pode se dar o luxo de perder e até de empatar, porque se empatar, ao invés de ganhar um ponto, ele deixa de ganhar 2, não é verdade? Então o Botafogo precisa vencer, vai ser um jogo difícil. O Atlético Nacional começou claudicante, começou aí, todo mundo diz, já não é aquele time que foi campeão, mas foi subindo, e agora é um adversário que tem que ser encarado com muita cautela pelos botafoguenses, logo mais no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Pois é, imaginem vocês que no Vasco da Gama, né? Que vai enfrentar o Bahia, domingo lá em São Januário. Bahia é capaz de colocar o time B, imaginem vocês, porque está dando mais importância à Copa do Nordeste, onde está decidindo o título, né? Empatou lá a primeira partida fora, agora vai jogar a segunda partida com o Náutico. É complicado o negócio. Mas, de qualquer maneira, é um jogo perigoso, não se sabe se isso aí é só como viés fiado, se o Bahia, que fez 6 gols na partida
de estreia diante justamente do Atlético Paranaense. A gente não sabe se o Bahia vai ou não mesmo com o time misto para enfrentar o Vasco em São Januário. Mas o Vasco da Gama, imaginem vocês, que apresentou ontem o jogador Breno, ele que foi zagueiro do São Paulo, que foi vendido na época, foi para o futebol alemão como um grande negócio que o São Paulo fez. Na verdade fez mesmo, um bom negócio. Não é? Eu acho que os alemães que não gostaram depois da coisa, que é um jogador polêmico, um jogador que criou problemas, inclusive, lá na sua estada lá na Alemanha, né? Ele jogou lá pelo Bayern de Munique, né? Jogou no Bayern, depois terminou lá jogando no Nuremberg. Ele teve um problema, disse que não se adaptou bem ao futebol, à vida na Alemanha, acabou cometendo uma loucura que foi colocar fogo, né, na residência que lhe foi destinada, acabou pegando prisão, mas está no Vasco, tem 27 anos, melhor do que esses zagueiros que estão lá no Vasco hoje. Isto ele é, pelo menos em forma, não sei se ele está em forma, ele tem 27 anos. E na véspera o Vasco apresentou, no caso, Paulão, zagueiro do Internacional de Porto Alegre, estava na reserva do Inter. O Vasco vai pagar metade dos salários por esse empréstimo, é empréstimo, vai pagar metade dos salários e o Internacional vai pagar os outros 50%. Agora, a notícia principal no Vasco é que o ex-jogador, artilheiro, hoje comentarista esportivo, Edmundo, né, declarou ontem numa coletiva que ele será candidato à presidência do Vasco nas próximas eleições. Quem sabe, né? É possível. Eu acho que é um direito que ele tem. Isso aí, se a dinastia de Eurico Miranda, ele, filhos, Euriquinho e companhia, se permitirem, né? Que as eleições forem eleições limpas, evidentemente que quem sabe Edmundo tenha condições de... Ele é um crítico da atual administração, Edmundo tenha condições de vencer a eleição e vir a ser o próximo presidente do Vasco da Gama. É só para dizer o seguinte, imagine vocês, a CBF marcou o jogo Macaé e Bragantino, que seria em Cardoso Moreira. Esse jogo seria em Cardoso Moreira, né, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Só que já a CBF transferiu. O jogo vai ser em Bacaxá, né, lá no campo do Boa Vista, no estádio Elci de Medeiros, e será, portanto, na região dos Lagos. Esse jogo vai acontecer lá em Bacaxá. E o jogo Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto, pelo mesmo grupo do Brasileiro da Série C, vai acontecer na próxima segunda-feira à noite. Evidentemente, esse jogo vai ser com televisão ao vivo, só pode ter sido por esse motivo. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de Goytacazes, Americano, vamos falar também sobre o Carapebus, né, e também sobre o futebol amador aqui de Campos. É rapidinho, segura aí, é pai e bola.